Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Anápolis em Pauta, sua revista eletrônica diária na cidade de Anápolis. Hoje, dia 20 de novembro, dia da consciência negra. E, claro, a gente veio falar de um tema tão importante, afinal de contas, principalmente para abrir a questão de consciência e nada melhor do que levar conhecimento. Essa é a proposta sempre aqui do nosso programa. Mas antes da gente falar do tema de hoje e já trazer os nossos convidados, eu quero agradecer os apoiadores, né, que contribuem para que o nosso projeto, né, possa continuar aqui na cidade de Anápolis. O Supera Anápolis, Clínica de Estética e Beleza Paula Castro, Marques Instituto Terapêutico e Balas de Coco Dona Neuza. A pauta do programa de hoje é Ser Negro no Brasil, Resistência e Reexistência. Então, a gente já vai trazer as apresentações dos nossos convidados, aproveitando que já está aqui ao meu lado, que é o Lion Marcos, que é presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Lion, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui nos microfones do Anápolis em Pauta. Muito obrigado pela oportunidade, um momento muito importante para a gente, para falar de uma temática super profunda, né? Falar do que é ser negro, falar de negritude num país que ainda tem muito a aprender sobre igualdade, né? É um momento de reflexão, de aprendizado, e agradeço bastante a oportunidade de a gente estar aqui. Tá certo, vamos abraçar também nossos convidados, doutor José Fábio, que é historiador. José Fábio, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Brenda, agradeço o convite, é sempre bom estar ao lado aqui de bons amigos para tocar assim, pautas importantes, mas de uma forma descontraída, espero. Sim, vai ser. E agradecer também a presença, né, a professora Lloyd, que é especialista em ensino interdisciplinar com foco em direitos humanos e infância. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui no Anápolis em Pauta, essa revista aí tão importante, né, para trazer as notícias de Anápolis. E eu agradeço esse espaço para a gente tratar de um assunto tão importante, que é a existência e a resistência do povo negro em Anápolis e no Brasil. Olha, vamos falar sobre essa negritude que pulsa, né? Eu até antes da gente entrar no ar, eu falei, todos nós temos um pouco de negro em si, não é dessa miscigenação, né? Eu, por exemplo, minha avó era negra, meu bisavô era índio, né? Então, todos nós temos essa miscigenação. E aí vai mudando, né? Conforme, né? Vai vindo as gerações, mas todos nós temos o sangue negro. Falar dessa existência e reexistência é necessário, principalmente nesse mês de novembro, José Fábio? Não, sempre é muito importante, né? E principalmente quando se fala dessa ideia assim, da mistura assim, do Brasil, né? Porque muitas vezes esse discurso de dizer, somos todos negros e tudo mais, mas o pessoal muitas vezes usa esse discurso para amenizar algumas situações, né? Sim. A pessoa fala com orgulho no discurso, mas na prática, no dia a dia, isso muitas vezes não acontece. Daí a importância, muitas vezes, falar de consciência negra, né? Às vezes o pessoal fala, e a consciência branca, e a consciência não sei o quê. Mas o grande caso é o seguinte, existem questões que são latentes, são visíveis na sociedade e são necessárias. E eu queria realmente assim que esse paraíso de que somos todos misturados só acontecesse sempre na prática. Mas, infelizmente, acontece nas conversas, mas no dia a dia a gente sabe que não é bem assim que a coisa funciona. Então, de fato, o Brasil é um país miscigenado, fomos formados em cima disso, mas essa miscigenação também traz algumas coisas bem dolorosas da história do Brasil. Se você vai ver, por exemplo, geneticamente, boa parte dos genes negros e indígenas vem de mulheres. O que significa que provavelmente a maior parte desses pais, tudo mais desses genes brancos vão vir de homens, o que traz toda uma questão bem triste dentro da história da história do Brasil, que perpassa não só a questão da vivência negra, mas também do papel de como a mulher também era meio que oprimida ou era utilizada, subjugada dentro desse contexto. Então, a miscigenação é algo que, de fato, existe, mas a gente tem que tomar muito cuidado assim, de quando se fala só de forma positiva, porque existem coisas negativas. E, principalmente, eu acho que a gente tem que relembrar esses pontos para que, de fato, em um momento, espero que no futuro breve, de fato, possamos assim falar, somos todos assim miscigenados e que esse termo não fique apenas nas palavras, mas também possamos vivenciar eles socialmente falando. Nós não podemos nos esquecer aí, né, de que há uma falácia a respeito da democracia racial no Brasil. Isso. A Lélia Gonzalez já denunciava essa falácia da democracia racial. Veja bem, eu queria propor aqui para nós quatro
uma mini pesquisa do que eu li. Quantos de nós aqui já presenciaram ou souberam de uma situação de racismo? Acho que todos nós. Mas aí, quando eu pergunto, essa pesquisa vai dar conta de que 80% das pessoas não, eu já presenciei uma situação de racismo. Eu conheço alguém que sofreu racismo. Mas quando nós pesquisamos assim, você é racista? Não, eu não. E aí a conta não fecha. Por quê? Ninguém na fala, né? Não, o racismo estrutural, que é o nosso racismo brasileiro, ele é muito violento e ele é uma sofisticação. Por quê? Ele ocorre nas falas, ele ocorre... muitas vezes, nosso país é miscigenado, nosso país vive uma democracia racial. Contudo, quando pesquisa, você já viu uma situação de racismo? Todos nós vimos, 80% de nós viu. Mas você é racista? Você, em algum momento, ou na fala, ou sem querer, você observa os seus privilégios? Você observa você, enquanto cidadão, e como você é privilegiado por causa da cor? Aí sempre é o outro, né? Então, eu penso que um momento como esse é um momento para nós plantarmos sementes assim, de reflexão a respeito de onde eu guardo o meu racismo. E de abraçar isso, que muitas vezes, para muitos de nós, é doloroso. Para muitos de nós é doloroso admitir, pensar, tratar, trazer essa pauta e falar, não, vamos tratar disso da maneira que se deve a uma ferida. Né? O racismo no Brasil, infelizmente, até hoje é uma ferida aberta. As notícias das últimas semanas dão conta disso. Operações policiais, várias coisas, enfim, né? Nós tivemos aí os últimos meses bem pesados. Mas eu julgo um momento como esse aqui no Em Pauta, um momento riquíssimo e de convite para nós olharmos onde eu sou racista. Eu acho que esse é o grande convite desse nosso encontro de hoje. A minha proposta aqui, na verdade, é conhecimento. Até para me aprender. Eu até já estava falando com o doutor José Fábio aqui fora, né? Em off, a gente aprender qual é o vocabulário correto de se usar, o termo para a gente se usar. A gente precisa aprender. E não é, Lion, para a gente poder identificar. Por isso, no dia de hoje, eu acho que até a nomenclatura consciência vem mais justamente para isso, para a gente aprender. Eu como branca privilegiada, mas, né, e principalmente o negro para ele se impor e se fazer respeitado, não é, Lion? Isso é importante. É o que a Lloyd trouxe nessa questão e o José Fábio também. Somos todos iguais, mas na hora de ocupar os espaços de poder, quem é que está lá? Quem é que é reconhecido para estar lá? Né? Quem é visibilizado? Né? Então, a gente tem essa questão de... no mês da paciência negra, né? Ouvir várias questões. Consciência humana. Consciência humana, para que isso? Para que um dia só para vocês, então, né? E aí a gente está explicando, tá trazendo sobre essa consciência do que é ser negro no país, né? Do que é ser negro no Brasil. Falando sobre abordagens policiais, 80%, eu estava lendo uma matéria ontem falando sobre pesquisa do IBGE mesmo, 80% das abordagens policiais são direcionadas para a população negra. Por quê? Né? Então, nós somos todos iguais, mas na hora da abordagem, não somos, né? Na hora de ser perseguido numa loja, na hora de ter os nossos projetos usurpados, de ser reconhecido como tal, de ver que nós temos potencial, capacidade, nós somos invisibilizados, né? Então, realmente é um momento de bastante reflexão para alcançar essa consciência de fato. E essa consciência a gente começa na escola, né, Lloyd? Com toda certeza. Na escola, nós vamos aprender lá nos primeiros passos, né? Esta semana, eu tive uma conversa com alguns pares da educação, secretaria de educação, e alguém falou, nossa, será que é muito cedo para nós tratarmos do assunto na escola? Será que esses termos podem ser falados com crianças? Será que... Sim.
A educação precisa urgentemente descolonizar o seu currículo. Inclusive, em Anápolis, nós temos aí uma movimentação maravilhosa nesse sentido. Eu agradeço a nossa secretária de Educação, agradeço aí o sindicato que tem estado do lado, o Sindicato dos Professores, o SINPMA, que tem estado do lado aí das nossas pautas. E aí, assim, sempre é hora de tratar. E eu tenho, inclusive, escrevi junto com uma parceira, uma cartilha que se chama Cores que nos Unem. E essa cartilha deverá ser lançada agora dia 27 de novembro. Vai ser um lançamento muito significativo. Nós vamos estar na Galeria Antônio Cibasoli. Artistas importantes estão aí nos ajudando na composição dessa exposição. O COMPIR, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, é nosso parceiro. Secretaria Municipal de Cultura. José Fábio, inclusive, nos apoiou ali na escolha do local, que é um local muito significativo. Isso. Fala um pouco do Antônio Cibasoli, Zé Fábio. É verdade. Né? Quem foi Antônio Cibasoli? Gente, um gato. A professora. Mas agora o historiador vai falar quem foi de verdade. Não, Antônio Cibasoli foi um dos artistas mais importantes que nós temos aqui dentro da cidade de Anápolis. Ele era negro? Ele era negro. Negrão de tirar o chapéu, minha querida. Na verdade, tem muita gente. Meu Deus. Tem muita gente que o pessoal, que aqui de Anápolis, é importante, o pessoal não sabe que era negro. Tipo, o professor Faustino, se não me engano, era negro. O professor Faustino negão. E o pessoal, roupas era igual nós. Então tem muitas personalidades assim, que às vezes com a história, assim, principalmente fotos antigas, o pessoal vai meio que negligenciando então, lá e tudo mais. Então conte-nos as histórias de Anápolis, né? Mas o caso do Antônio Cibasoli é interessante, que se não me engano ele é do Maranhão. Eu acho que ela tem até uma entrevista dele antiga, que ele morreu jovem, ele morreu no acidente de carro. Inclusive ele estava vindo receber uma premiação e morreu no acidente de carro. Nossa, pra ter uma ideia, junto com a família ainda. Foi uma coisa bem triste. E ele, quando ele diz, em uma das entrevistas dele, quando ele chegou na foi a primeira cidade que tinha energia elétrica que ele chegou. Então ele ficou encantado com aquilo. E segundo fala, assim, das pesquisas que eu vi a respeito dele, ele começou a desenhar em casca de madeira ainda, na roça e tudo mais. Veio aqui para Anápolis, conheceu o Oswaldo Verano, que é o pioneiro das artes plásticas aqui em Anápolis, e a partir daí ele foi se destacando. E fez parte de um grupo muito importante na época. Grupo que ainda hoje tem o Isaac Alarcão, por exemplo, que ainda está inativa. Tinha o Loures, Zé Loures também fazia parte desse grupo, na PF. Na PF ainda Sabão, né? Ele está aí, ele trabalha com Pedro Sabão, excelente, ótimo escultor. Então, no caso, ele faz parte assim, de uma das primeiras gerações assim, de artistas mais, como é que eu vou dizer, mais consolidadas que teve em Anápolis. O Oswaldo Verano trouxe aquela arte clássica que ele aprendeu no Rio de Janeiro. E aqui o pessoal meio que transmutou todos esses conhecimentos clássicos com a realidade local, com questões que existiam lá para os anos 70, anos 80. E a partir daí, eu acho que o primeiro movimento artístico, assim, dentro das artes plásticas, mais consigo que se teve foi nesse período, onde tinha o Antônio Cibasoli, Isaac Alarcão, José Loures, o próprio NAPEF. Então, ali a gente tem o embrião de todas essas artes plásticas que existem hoje aqui dentro da cidade de Anápolis. E não por acaso a galeria leva o nome dele, né? Porque desses artistas da época, ele é um dos mais importantes que se tem. E aí, nessa data, eu me sinto assim, quando você falou dessa possibilidade, e quando eu pensei no lançamento da cartilha na Galeria Antônio Cibasoli, parece que eu consigo ver aquele Black Power recebendo essa pauta, recebendo, acolhendo. Essa que é uma ferramenta de letramento. Então tem tudo é uma ferramenta de educação que vai estar, com a graça de Deus, disponível para cada estudante na rede municipal de ensino. Este é o meu sonho, essa é a minha vontade. A cartilha, ela nasce pautada na Lei 10.639, lá de 2003, a lei com 20 e poucos anos, né? Isso. Uma jovenzinha aí que vem sendo ignorada, coitada, a lei, no Brasil afora. Mas, graças a Deus, aqui em Anápolis, nós temos encontrado um solo fértil aí para fazer uma educação realmente antirracista. Porque, como já diz aí a Djamila Ribeiro, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E o lançamento de uma cartilha como essa dá conta de um movimento realmente antirracista e que observa a legislação, os marcos legais, que pretendem fazer uma educação realmente diversa e que acolha todos os sujeitos que compõem o tecido social brasileiro. Para a gente contextualizar, a Lei 10.639 é que torna o ensino obrigatório da história, cultura afro-brasileira? Isso.
Conta pra gente, Zé Fábio, que essa é a sua área. No caso, existe uma sequência de leis assim voltadas para isso. Existe aquela lei de cotas que, inclusive, eu participei, agora eu nem lembro o tempo, faz tanto tempo atrás, por volta de 2011, 2012, eu participei de uma pesquisa que falava sobre a implementação da lei de cotas raciais na Universidade Estadual de Goiás. Porque eu até costumo falar, né? Fazer a mudança, a revolução, construir algo novo é fácil. O problema é manter aquilo. Manter é um problema drástico. Quando eu falo que a lei tem 20 anos e de repente a gente não trata, é disso que eu estou falando. Criam-se legislações, mas a gente não se debruça em cima do ato de fazer aquela legislação acontecer de fato. De olhar o nosso currículo escolar e falar, está acontecendo? Poucos conhecem. Olha, a sequência de leis que o Zé Fábio vem citando estão todas tratando de uma mesma pauta. Gente, vamos retornar aqui. Gente, vamos falar do público indígena. Pessoal, vamos tratar do tecido social brasileiro, que é composto por uma diversidade, tudo, não é verdade? E aquele caso, a lei é apenas um pequeno passo que se dá, né? A lei é resultado de uma luta longa. Só que implementar essa lei é o maior problema. Porque o problema é o seguinte: algo só fica consolidado socialmente se aquilo fizer parte do cotidiano, do dia a dia. E a lei é algo que está no papel, é algo que, a princípio, é distante das pessoas. Fazer, cumprir, e tudo mais. que é o X da questão. Né? A pessoa não consegue, tipo, sei lá, atravessar uma faixa de pedestre corretamente, ou leis de trânsito, por exemplo, são violadas diariamente. Então, caso, e essas leis são mais complicadas ainda, porque o grande problema delas é que elas mexem com o tecido social, com a estrutura social. E esse tipo de mudança não se dá do dia para a noite. Sim. É algo que você tem que ir gradativamente, mexendo aos poucos. E, às vezes, certas, como é que eu vou falar? Quando aquele negócio torna aquela verdade social, é muito mais fácil da pessoa. Igual essa ideia que a gente falou logo no início. Somos todos miscigenados, a ideia da teoria racial. Democracia racial. Aquele negócio, para pegar, foram muito tempo de trabalho. Então, teve todo um movimento em torno de pauta de escolas, tinha cartilhas falando disso. Então, teve um movimento por parte do governo federal, isso eu estou falando do virada do século XIX para o século XX, para que essa ideia se consolidasse. Você tem o Gilberto Freire com Casa Grande Senzala, um grande trabalho, mas que tem lá seus casos lá. Faz também o sujeito de sua época, né? Você tem o Monteiro Lobato, que recentemente o pessoal começou a taxar de racista e tudo mais. Mal com a galera do ativismo severo, né? Só que, simultaneamente, são figuras do seu tempo que tiveram um papel extremamente importante. Então, o grande problema que eu vejo é que muitas vezes o pessoal é aquele negócio, é o preto no branco, né? Sim. E não é assim que a coisa funciona. O pessoal fala de miscigenação, mas não quer realmente perceber as nuances de como tudo isso funciona. Então, é algo que foi construído durante muito tempo. Então, para ser derrubado ou para ser modificado, nem digo derrubado, para ser modificado, também é um trabalho lento. Ainda hoje se fala de explicar por que você tem o dia da consciência negra. Ainda vem a piadinha daquele negócio. Trabalho, então, né? é algo assim que é um trabalho meio árduo, mas que tem que ser feito cotidianamente. E esse trabalho dessa cartilha é importante por causa disso. Se aquilo não entra no dia a dia da escola, e não se tem que falar disso só no dia 20, porque é igual a lógica costuma falar, dia 20 a gente não pode nem sair na rua, que o pessoal está catando. Todo mundo quer um pretinho para pôr debaixo do braço. Mas se aquilo não fica direto, fica impossível. Igual as pautas femininas também. Dia 8 de março, está todo mundo dando bombom e tudo mais. Flores. Mas que até meio tenso. Flores é muito simbolismo, mas tudo bem. Mas o grande caso é esse. Hein, José Fábio? Não vamos abrir essa aba, não, que vai dar outro Mas o programa. caso é esse. Vamos tirar o ano primeiro, Zé Fábio, espera. É importante lembrar, é importante ter datas fixas para ser lembradas. Sim, essas efemérides, igual o pessoal fala, são fundamentais para pautar, mas, simultaneamente, esse tipo de cartilha tem que ser direto, cotidiano, porque se não fizer parte, é difícil. Essa educação só para pontuar. Tá. Como é importante começar da base e trabalhar com as crianças nas escolas, porque nós estamos numa sociedade que nos ensina a nos odiar, né? A odiar o cabelo, né? A nossa cor, o nariz, né? Então, a criança está ali no dia a dia, lidando com outras crianças que, infelizmente, escuta coisas em casa e reproduz, né? Então, uma criança, ela não nasce preconceituosa, racista, enfim. Ela reproduz aquilo que ela escuta, que ela é ensinada. Então, ela chega na escola, ela vai tratar uma outra criança que ela acha que ela é diferente dela, que tem trancinha, que tem um cabelo black, né? Que tem a pele da cor diferente da dela. Então, como que ela vai lidar com isso? Ela vai agredir? Como é que ela vai fazer? Porque, por exemplo, a minha sobrinha, ela teve as trancinhas dela arrancada por outra criança na escola.
Que horror. Né? Foi muito pesado. Então, tem crianças que passam situações na escola que a gente desconhece. É muito, muito pesado. Teve uma criança aqui em Anápolis, e isso é uma coisa que mexeu muito comigo, porque ela tinha a mesma idade da minha sobrinha, que ela tirou a própria vida. Ela tinha 12 anos. Aí, quando foi investigar, alguma coisa aconteceu muito grave com essa menina para ela chegar ao extremo desse. Ela estava passando N situações na escola e que os profissionais, às vezes, não sabem trabalhar. Como é que eu vou trabalhar racismo na escola, que a Lloyd falou, a professora Lloyd falou? Como é que eu vou abordar esse tema com as crianças? Vai ser pesado? Como é que eu vou trazer isso? Qual é a didática? Qual é a metodologia disso? Então, essa cartilha, ela vem para somar, precisa ser urgente. É necessário, mas é urgente. Né? Porque as nossas crianças estão passando na escola, porque nós passamos um monte de situações, né, Lloyd, de enfrentamentos na escola, quando criança, quando adolescente, porque adolescente às vezes Sim. ele é cruel, Sim. porque ele já está numa outra pilha, então ele reproduz aquilo com muito peso, com muita violência. E como é que eu vou trabalhar essa adolescência? Né? Como é que eu vou trabalhar ele entender que a diversidade existe e que ela precisa ser respeitada? Sim. Né? Esse racismo estrutural, eu queria que você falasse pra gente, como assistente social, né, que você lida com isso há muitos anos, principalmente aqui em Anápolis, como que esse racismo vem determinar as questões sociais, de moradia, de educação e principalmente de economia para a comunidade negra? A população negra é a população que está na base da pirâmide. Né? Então, começa ali a base da pirâmide, mulheres negras, né? Vem os homens negros, né? O topo da pirâmide, nós estamos bem distante, bem longe. O nosso topo né? é diferente, né? É a maioria da população carcerária. É outro topo, exatamente. O nosso topo é outro. De abordagens, né? Violentas. Né? Então, trabalhar na assistência social durante tantos anos, né? Que agora eu estou na cultura, mas eu sou assistente social por formação, e toda a minha base profissional é realmente dentro do social. E é isso que a gente enxerga lá dentro, que a gente presenciou durante tantos anos, né, nos programas sociais. Qual é a maioria das pessoas, né, qual é a cor das pessoas nos programas sociais? E por que elas estão ali? É porque elas não têm oportunidades. Né? Então, eu ali também, como gestor, eu estive gestor na Secretaria Social e fui diversas vezes hostilizada, para não falar racismo, né? Pelas próprias pessoas que nos procuravam ali. Porque elas não me reconheciam naquele lugar. Nem lá eu era reconhecido, até pela população que nos procuravam, entendeu? Como um gestor, como um chefe, né? Como uma pessoa que estava ocupando, negro, como se que estava ocupando um lugar de poder. Porque a sociedade, ela compreende que esse lugar não nos pertence, aí é a questão do pertencimento. Qual é o lugar que me pertence? Qual é o lugar que eu vou ocupar? Né? E a questão da identidade, de uma criança olhar no espelho e gostar do que vê. Gostar da sua cor, gostar do seu cabelo, do seu nariz. Né? Então, a questão de discutir identidade e pertencimento é muito importante para a gente por causa disso. No meu projeto e na escrita da cartilha, especialmente no projeto Trilhas de Resistência, que é um projeto que eu tenho que vai tratar aí da questão o pilar é identidade, pertencimento e protagonismo. Muitas vezes espera-se que o sujeito vá protagonizar, vá estar em um espaço. Mas ele, lá na escola, ele não tratou das questões identitárias, de identidade, quem sou eu dentro dessa sociedade brasileira, até onde eu posso ir. E pertencimento, pertencer a um núcleo que vai fortalecer esse sujeito para só depois ele possa ser protagonista de algo dentro da sociedade. Então, eu acho que são passos, né? E é muito importante. Os temas são sempre urgentes, mas como o José Fábio falou, eles precisam ser tratados de maneira intencional e contínua. Sem parar ali, ó. De maneira intencional e contínua. Para quê? Para que isso vá mudando o pensamento das massas. E assim a gente alcance
a concretização de uma sociedade realmente que vive uma democracia racial verdadeira, né? Essa pontuação, né, da Lloyd, que foi bem bacana, é o papel do CONPIR, do Conselho? O Conselho Lion? de Promoção de Igualdade Racial está aí para isso, para derrubar essa estrutura, né? Essa estrutura racista, onde as pessoas estão condicionadas a viver no lugar que a sociedade acha que ela tem que estar, né? Fiscalizar, né? Promover, né? E isso a gente vem desenvolvido bastante desde a formação. O Conselho, ele é um bebê ainda, ele tem 4 anos, vai fazer 5 agora, fez 5 agora de formação. Mas parece que ele já tem tanto tempo, já tem tanto né? tempo, porque a gente... Você falou 4 anos, eu falei, uai, me só? O Conselho, né? Eu Mas tenho a a nossa sensação luta já vem, é porque a gente se conhece há muitos anos, né? Mas o Conselho é um bebê, mas a nossa luta, ela é antiga, né? A gente tem aí pelo menos uns 20 anos de luta, né, que inclusive era para a formação do Conselho, foi uma das nossas pautas que a gente vem trazendo aí desde muitos anos. Mas como nós realizamos uma conferência de promoção de igualdade racial, que era para ser municipal, acabou virando regional, que ela fez foi muito poderosa, muito forte. Sim. Veio pessoas, você lembra disso, né? Sim. Veio o pessoal de Brasília, desceu em peso, acho que você lembra disso também, você estava lá no Senai, foi no Senai. E o pessoal das regiões aqui, né, circunvizinhos, foi muito poderosa. E aí, com o Conselho, nós também conseguimos já realizar 2 conferências, 2 fóruns, vamos por terceiro fórum, ou já realizamos o terceiro? A gente já fez tanta coisa, né? E não só no mês da consciência negra, o nosso trabalho ele é contínuo, ele é constante. Então, o nosso conselho ele é formado, né, por pessoas que representantes do governo, como da sociedade civil, e a gente está trazendo aí pessoas que têm um trabalho bem relevante, forte, como a professora Lloyd, que tem esse trabalho dentro da educação, né? Como o José Fábio, que tem todo um trabalho na cultura, né? E na educação também, né? Então nós temos aí outros professores, professor Roberto, professora Dida, né? Então a gente tem pessoas é meu parceiro bem de luta. Fortes. Nós estivemos procurando a Câmara Municipal em março, não foi, presidente? Para a gente pautar a municipalização da Lei 10.639. Isso é uma pauta que foi levada ali para o vereador Marcos, que tem abraçado as causas da educação, e o Conselho também, eu acho isso importante. Nós levamos, pautamos, está em fase, né, está em tramitação, né? Tramitação, levamos isso até a Secretaria, ao Executivo também, o Conselho do lado ali, a gente escreveu o projeto de lei e é uma pauta que está sendo discutida, porque a lei, quando ela é municipalizada, ela vai observar as necessidades do município de Anápolis. E uma das coisas que nós escrevemos lá foi uma parceria com a cultura, porque aqui nós temos uma cultura forte. O José Fábio falou aí de vários artistas. Nesse momento, a Secretaria de Cultura tem pessoas ali realmente comprometidas. E essa lei, a municipalização da Lei 10.639, prevê essa interação com a cultura que é fundamental na formação do pensamento. Eu penso assim, muitas vezes a gente pensa que a formação do pensamento vai se dar só lá no banco da escola, de maneira estática, né, e tal, você abrindo ali e trabalhando com a criança, mas muitas vezes levar a criança para um evento da cultura, peça, né, para assistir uma né? peça, isso aí vai ser formador, né, de opinião, isso aí vai ser... Até melhor, né? Porque ela vai contextualizar, se entender e pensar no todo. Olha, quero agradecer as pessoas que estão chegando agora. Bem-vindo. Esse é o programa Anápolis em Pauta. Estamos recebendo o Dr. José Fábio, que é historiador, o Lion Marcos, que é presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, a professora Lloyd Oliveira, que é especialista em ensino interdisciplinar com foco nos direitos humanos e da infância. E estamos hoje, no dia 20 de novembro, falando com a pauta Ser Negro
negro no Brasil hoje, resistência e reexistência. Então, você que queira participar, mande mensagem aqui pra gente no 99904-9740 ou mande aí mensagem aí também na nossa live aí nos comentários. Vai ser muito importante também contar com a sua participação desse tema tão importante e principalmente necessário. Como estamos no mês de novembro, o Conselho está realizando também uma agenda extensa, né? Antes do dia 20 já realizou várias atividades, com moções de aplauso na Câmara Municipal, né, para o Movimento Negro. Sim. Conta pra gente o que a gente vai ter, então, já de 20 para frente. Lloyd, Lion, conta aí pra gente. Fala do dia 20, do dia de Eu vou começar hoje. porque é Hoje minha pauta tem. de interesse, Hoje né? tem? É porque apesar de ser historiador, eu também atuo dentro da literatura, né? Isso. E tudo mais. E hoje é a abertura de uma feira literária que é uma ocupação da Biblioteca Municipal Zeca Batista. É um projeto feito pelo professor Tobias Gulão, ele é professor na Universidade Católica, junto com a Ademir Luiz, que é presidente da União Brasileira de Escritores aqui em Goiás, e com o Tiago Lima. O Tiago Lima ele também trabalha junto à prefeitura. E a ideia desse projeto é realmente, como diz o nome, uma feira literária. Nós vamos ter nesses 3 dias apresentações musicais, vendas de livros e tudo mais. E hoje, a abertura às 19 horas será lá naquele espaço da estação ferroviária, ao lado da biblioteca. E a gente vai estar com a presença do Jefferson Tenório, que ele é o escritor de um livro muito conhecido, chamado Avesso da Pele, que foi até vencedor do Jabuti em 2021. Nossa. Ele é um dos principais escritores que nós temos hoje no Brasil. Ele trata muito dessa temática, tanto academicamente, que ele também é professor, e também nos seus livros lá de ficção. E hoje a gente conseguiu, nesse dia 20, trazer ele aqui na cidade, então ele vai estar falando justamente da presença do negro dentro da literatura brasileira. É como é que fala, um escritor extremamente importante e falando de uma pauta extremamente importante. Então, se você estiver hoje na cidade aí, tranquilo, de bobeira. Hoje é feriado. Feriadão, aparece lá na estação ferroviária, é gratuito, não tem cobrança, é só chegar e acompanhar. E se você é fã dele, aproveita, leva o livro, pede um autógrafo e tudo mais, tira uma foto, como tem que ser nesses casos, né? E a feira vai até o dia 22, que a gente vai fechar com um concurso de poesia falada. Houveram já inscrições, já foram 20 poemas selecionados, e esses 20 poetas vão chegar lá e vão declamar seus poemas, e vai ter um júri. E os 3 melhores vão levar uma premiação em dinheiro para casa, e além, obviamente, do mérito de ter a sua poesia, o seu trabalho lá reconhecido entre seus pares. Maravilha. E vai fechar, inclusive, com um poeta de Brasília chamado Nicolas Ber, que é um poeta extremamente importante também, e alguém também muito interessado com outra pauta, que é do Cerrado. Ele tem muitos poemas voltados para isso, muita coisa voltada assim, para Brasília também, e é um nome bem importante também dentro do cenário brasileiro. Então, se tiver aí nesse feriadão aí longo aqui na cidade, aparece lá na Biblioteca Zeca Batista, temos oficinas, feira literária, música, não tem motivo aí para poder reclamar, vai ter de tudo um pouco. É isso aí. O pessoal fala que Anápolis não tem cultura. ia gente, falar tá isso. vendo? Que evento isso, maravilhoso. né? Você ir paradinho em casa, em pleno 20 de Perdendo, né? novembro. Feriadão. Olha, gente. É. Não. E antes do dia 27, a gente ainda tem no dia 26, ali na UEG, no Jundiaí, uma apresentação das Sambadeiras do Cerrado, que elas são maravilhosas, é um projeto lindíssimo. Você faz parte também, Eu né? sou sambadeira. Então, a Ai, que sambadeira sucesso. ela vai estar lá também. Essa agenda nossa Tá bombando, tá hein? bombando. E vai ser ali pelas 19h30, né? Vai ser uma apresentação cultural, tem umas falas, mas o foco mesmo é a apresentação cultural. Ela é para os alunos, mas também está aberta ao público. Então, vocês podem chegar no dia 26, na UEG do Jundiaí, e prestigiar Sambadeiras do Cerrado. Vai ser um evento maravilhoso também. E como sambadeira, eu quero falar aqui do coletivo Sambadeiras do Cerrado, que é um movimento aqui em Anápolis que acolhe mulheres. Eu falo que é um coletivo feminino afetivo, um espaço muito bonito de cultura, de dança. Muitas das nossas amigas vão com filho, leva, que é introduzida a uma cultura, a uma arte muito bonita, que é o samba de roda. Nós temos momentos de estudo ao longo do ano. E até pouco tempo, Shahira Sayum, que é a nossa líder do grupo Sambadeiras do Cerrado, se não me engano, ela me disse que as vagas estão abertas. Isso, ela então falou a gente isso. quer convidar você que gostaria de ser sambadeira do Cerrado a participar desse coletivo, que é um coletivo feminino, forte, potente e assim que representa muito a cultura napolina.
Ela E falou não isso. necessariamente precisa ser negra para participar. Não, é samba de roda. É samba de roda. É bom pra gente esclarecer. Tem Não, fundamento. você foi falando, eu fui animando de cá. ó, É meu pezinho muito já foi bom. mexendo aqui embaixo. Ela Tem falou fundamento. comigo ontem, ó lá, e se você souber de alguma mulher que esteja interessada em participar, tá que aberto. Nós estamos aí à disposição. Tem as oficinas, tem os estudos aprofundados grupos sobre de isso. Tem um grupo de estudo, é bem fundamento. organizado, é fundamento. Muito, muito interessante mesmo. Que interessante. E a pauta mais linda de novembro, qual é, rapazes? Qual é, Dia gente? 27. Dia 27. Lançamento da evento. Cores que Nos Unem. Você que está aí dia 20, quero te convidar para estar num evento chiquíssimo. Viu? Você Tá é a nossa bom. convidada. Vou lá. O Anápolis em Pauta vai estar lá, não vai? Vai sim. O lançamento da cartilha Cores que Nos Unem. Vamos falar de letramento racial. É uma proposta riquíssima aí que vai tratar de combater o racismo através da linguagem. É essa a proposta da cartilha que vai estar sendo lançada. Galeria Antônio Cibasoli, dia 27 de novembro, a partir das 19 horas. Na ocasião, nós teremos ainda, enriquecendo a programação, a exposição do Sanagê, não é, Fábio? Teremos também mais alguns outros artistas. O artista Nilton, que é do HQ de Santana, trabalhou com o Fábio na produção do HQ de Santana. Então, vai ser assim, uma programação riquíssima, um espaço de educação está sendo aberto ali em conjunto com a cultura. Eu quero convidar todos vocês para essa programação que vai fechar com chave de ouro o nosso Novembro Negro. Tá lindão. Olha, gente, a pauta tá muito boa, o bate-papo tá muito gostoso, mas infelizmente já estamos caminhando pro fim do programa. É realmente é muito pouco, né? 1 hora só para falar de tanta coisa boa, né? De tanta programação e de um assunto tão necessário, infelizmente. Mas vocês estão convidados para vir para uma próxima. Mas antes da gente encerrar, eu queria que vocês contribuíssem com uma questão. O que vocês imaginam para as próximas gerações negras? Qual o futuro que vocês imaginam para as gerações negras aqui no país? José Fábio. Eu sou esperançoso, assim. Tá Dentro certo. do meu pessimismo, eu sou esperançoso, né? Estamos aqui na briga porque a gente, Tem se não esperança, achasse né? que era possível modificar de uma forma positiva, a gente nem estava nisso tudo, já teria desistido, né? A sociedade, obviamente, tem muito desafio, né, a ser enfrentado, né? Principalmente com a necessidade que a gente tem hoje. A gente estava falando mais cedo de como que está essa correria, né? A gente tem muita coisa. E a sociedade hoje está com esse sentido de urgência, quer tudo muito rápido, quer tudo com muita pressa. E o caso é que, infelizmente, não é assim que funciona. A coisa funciona, a sociedade, ela, apesar da gente parecer que está com pressa, a gente caminha sempre um pouco mais devagar. Aliás, a pressa é um problema em relação à mudança, ironicamente. Porque se você está sempre ocupado com muitas coisas, você deixa de lado situações importantes. Você se acomoda do jeito que as coisas estão indo. Então, eu acho que o grande caso que a gente tem que fazer hoje é justamente isso. Respirar um pouco, repensar todas essas pautas. Porque, infelizmente, essa pressa que nós temos hoje, no meu ponto de vista, é uma das coisas mais prejudiciais que se tem essas pautas. Porque se você tem pressa, você não está disposto a modificar, porque a mudança exige um certo trabalho, um certo esforço. Então, você acaba ficando nessa zona e fica repetindo sempre esse mesmo ciclo. Então, eu acho que um dos principais pontos hoje é, dentro dessa pressa, achar momentos de pausa para respirar e repensar todas essas situações. Sim. Perceber que a mudança é algo que existe dentro da sociedade e que ela não precisa se dar de uma forma aleatória. Certas coisas nós temos assim que realmente pegar na mão, né? E quebrar certos discursos que eu vejo como problemas. Um exemplo, o pessoal fala, igual a gente falou do caso da polícia, por exemplo, a polícia tem mais abordagens. De fato tem, mas a culpa disso não é necessariamente da polícia. Isso é um reflexo da nossa própria sociedade, porque a gente fala isso com tanta normalidade que às vezes até meio que não se pressiona mais. Então, o que ocorre em relação, às vezes, ligado à violência policial, não é culpa da corporação em si, mas é um reflexo da própria forma como a sociedade vê como aquele órgão deve funcionar. Então, o grande caso é igual a Lorde falou no início. Existe racismo, mas não existe racistas. O grande caso é esse. A gente tem que começar essa mudança internamente, percebendo o que é próximo da gente. Porque não adianta colocar a culpa em um único ponto, em uma única instituição, ou dizer que a mudança tem que partir de determinado movimento. Se todos não abraçarem a causa, a mudança vai ficar muito mais difícil. Então, a primeira coisa que temos que fazer é parar, respirar, admitirmos as nossas mancadas e começar a
trilhar esse caminho mais esperançoso. Sim. Lloyd? Eu sou educadora, né? Eu tenho fé, fé na humanidade, fé no futuro. Eu penso que realmente a nossa juventude é aí esse motor, essa potência para reescrever quantas vezes forem necessárias a história do Brasil. A história de um Brasil que é mais diverso, a história de um Brasil acolhedor, a história... nós temos uma juventude que é potência, nós temos pessoas que querem fazer. Eu olho para Dandara, para Zumbi, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Carolina Maria de Jesus, e eu sei que daqui a algum tempo alguém vai olhar para o Lion Marcos, alguém vai olhar para o José Fábio, professor, escritor, o José Fábio da Silva, mas que era alguém que tinha esperança e que escreveu e viveu para reescrever a história do povo brasileiro, sabe? Então, assim, eu olho com muita esperança, eu olho acreditando muito. Quando eu sento para escrever uma cartilha, quando eu sento para repensar um projeto Trilhas de Resistência, e cada vez que eu fecho a porta da minha sala de aula, eu falo que eu fecho a porta do meu reino. Ali dentro, eu começo todos os dias a reescrever a história e a ter esperança. Então, eu tenho muita esperança. Estar aqui hoje no Em Pauta é um momento de esperança. Nós estamos nos dirigindo às pessoas, né? É isso. Nós estamos nos dirigindo às pessoas, nós estamos falando novamente assuntos que nós julgamos importantes e estamos aí convidando a sociedade a reescrever, resistir é a nossa pauta de hoje, né? Resistência. Então, nós estamos sempre olhando para o futuro com muita esperança. Estou vendo aqui que nós temos muitos esperançosos aqui. Né? Eu também, Agora você vai ser do também contra. sou desses. E, para mim, eu acho que eu gosto muito da palavra resistência também, muito mesmo. E eu acho que é isso, a gente continuar rompendo barreiras, abrindo caminhos, resistindo, para que essas pessoas que vêm aí ocupem os lugares, né, pertençam aos lugares que os nossos ancestrais sempre sonharam para nós. E é o que a gente sonha também para que essas pessoas que estão vindo aí, essas pessoinhas que a Lloyd está trabalhando nessa educação antirracista, que elas cresçam com esse sentimento de pertencimento e que ocupe os espaços. É a minha esperança também. Olha que coisa boa. Estou muito feliz por ter vocês três aqui hoje. Realmente foi uma pauta assim, muito importante, mais do que importante, necessária, né? De conhecimento. Talvez não um tempo tão suficiente para uma pauta tão extensa que a gente, né, se propõe. Mas, na verdade, estou muito feliz mesmo, porque é um passo que a gente dá, principalmente, na verdade, mais um, né? Dentro desse espaço que vocês já têm construído de trabalho aqui. Vocês estão de parabéns, viu? Obrigada. Quero agradecer cada um e a gente pode reforçar mais, principalmente onde a gente pode ver as informações, porque a gente falou tanto de eventos, né? Mas, às vezes, as pessoas dizem, tá, e onde eu vou olhar para eu acompanhar a agenda lá? Nós temos aí a página do Instagram do Compir, né? O Compir Anápolis, e tá lá, a gente está postando todos os dias toda a programação nossa daqui que nós já realizamos e o que ainda vamos estar realizando. Deixa eu ver aqui. Para a gente poder, né, ter acesso. Anápolis. Compir.anápolis. Então pronto, já vai lá seguir. Compir.ans de Anápolis. Ok, Tá? então... Ai, pode chamar o povo para seguir nesse Pode, programa? deve. Chama o Isso povo aí. para nosso arroba. Segue E lá. já quero chamar para o meu arroba, projeto Trilhas de Resistência. Arroba Trilhas de Resistência é um projeto que a gente tem em educação antirracista. Cadê seu arroba, amigo? Ixi, eu tenho uma rede pessoal lá que eu mexo de vez em quando, mas é básico, não é? josé.fabio.jfs. Segundo E o lá José. fala algumas coisas de literatura de vez em quando. Eu sou meio negligente com redes sociais às vezes. Estou sempre nela, mas lá dá para acompanhar praticamente tudo assim que a gente vai realizando e vai colocando lá. Eu vou fazendo também na minha rede social, vou postando as questões do Compir também, trabalho que a gente realiza, que é lion.leeu, que é liu, lion.liu e compir.ans. Lion, obrigada pela presença. Muito obrigado, eu que agradeço. E sucesso no trabalho, tá? Muito obrigado.
Igual. Zé Fábio, obrigada e sucesso. Eu que agradeço o convite, estamos aí sempre à disposição. Nem sempre, mas à disposição. Lloyd, obrigada, viu? Muito obrigada, Anápolis em Pauta. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui. Olha, espero que você que está aí nos assistindo tenha gostado do nosso programa, mas mais do que isso, compartilhe, né? Vamos levar conhecimento, informação e como a Lloyd disse, às vezes você fica em casa pensando, nossa, Anápolis não tem cultura, nossa, Anápolis não realiza evento. Talvez é falta de informação. Então compartilhe esse programa que eu tenho certeza que você vai trazer assim uma riquíssima agenda de cultura, de literatura, né? Justamente, principalmente nesse mês de novembro, com relação à cultura negra anapolina que vive, que pulsa aqui na nossa cidade, tá? Desde já agradeço a sua audiência qualificada. Acompanhe a gente lá no Anápolis em Pauta nas redes sociais, que nós vamos ter os famosos cortes com os principais, né, momentos aqui do nosso programa, tá bom? Desde já, obrigada mais uma vez pela audiência qualificada e até a próxima edição. Até lá!